Quero ler aqui em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O que eu acho interessante aqui neste versículo é porque eles tinham acabado de viver um dos maiores milagres que eles já viram. Os seus discípulos, eles haviam acabado de passar pela multiplicação de pães, primeira multiplicação de pães de Cristo Jesus. E eles ficaram maravilhados com aquela situação, com aquilo que aconteceu, né? Com os pães que eles dividiram e como Deus multiplicou, como Jesus era capaz de multiplicar de uma forma sobrenatural, né? E o que eu acho interessante é que todos os discípulos estavam felizes, todos estavam maravilhados com aquilo que tinha acontecido, que havia acontecido. Mas Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala para ele, ele diz para os seus discípulos, não com um tom, vocês querem ir para o outro lado? Não, diz aqui que Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. O que eu acho interessante aqui é que para a multidão, Jesus, ele não fala essas palavras. Ele não dá ordens para aquela multidão. Jesus Cristo bem sabia que a multidão estava atrás de pão, estava atrás de peixe, estava atrás de multiplicação, de sinais, de maravilhas. Mas para os seus discípulos ele deu ordem, entrem no barco e vão para o outro lado. O que eu vejo aqui é que, na verdade, muito maior é o número da multidão que envolve Jesus. Mas os discípulos são poucos, são apenas 12 apóstolos, em que o Senhor ordena que eles entrem no barco. A forma de Jesus tratar um grupo, o grupo da multidão e o grupo de discípulos é diferente. Porque ele sabe que a multidão ali, ela não quer um relacionamento profundo com o mestre. Não, ela só quer multiplicação de pães e peixes e ver sinais. Mas os seus discípulos, ele trata de outra forma diferente. Porque os seus discípulos querem uma relação íntima com Jesus. O que eu quero dizer aqui é para você, que qual desses grupos você faz parte? Você está atrás de Jesus somente pela multiplicação de pães? Ou você quer ver sinais? Ou você está atrás de Jesus Cristo porque você quer ter uma intimidade com Ele? Porque você quer se achegar mais perto dEle? Porque você quer viver o sobrenatural com Ele? Eu digo para você que a multidão, ela vai ver a multiplicação de pães, mas ela não vai ver Jesus andar sobre as águas, ela não vai ver o livramento, ela não vai ver Jesus transfigurado, Jesus glorificado. A multidão, ela vai ver coisas rasas. Mas os seus discípulos, aqueles que querem uma intimidade muito maior com Jesus Cristo, eles vão viver milagres. Eles não apenas irão ver, mas eles vão viver maiores milagres. Eles vão ter uma intimidade com Jesus. E dessa forma, Jesus, sabendo que eles queriam mais intimidade, Jesus diz para eles, Jesus está querendo dizer para eles, olha, eu sei que vocês passaram por essa multidão, vocês viram a multiplicação de pães, eu sei que vocês absorveram, eu sei que vocês se alegraram, mas o que eu tenho para vocês do outro lado é muito maior. O que eu tenho para vocês no meio desse trajeto, no meio desse barco, é muito maior. A intimidade, aquilo que eu vou revelar para vocês é muito mais profundo do que essa multidão viu. Então por isso que Jesus ordena, entre no barco e atravesse para o outro lado. Quem sabe os discípulos podiam dizer ali, Senhor, mas a gente quer ficar aqui na praia e ver a multidão, a gente quer se alegrar com a multidão, a gente quer comer mais pão, quer comer mais peixe, Senhor. Mas só que há uma diferença.
porque o discípulo de Cristo é servo de Cristo. E servo não escolhe trabalho, servo apenas obedece. O servo, ele apenas obedece. Jesus diz: entre no barco. Eles não perguntam o porquê. Mas por que, Jesus, o Senhor não vai conosco? Por que nós não podemos esperar para o Senhor ir conosco mais tarde? Não, eles apenas entram no barco. Porque discípulos, porque servos obedecem à voz do Senhor. Discípulos e servos obedecem. É assim o que Paulo ele diz: olha, se eu prego o evangelho, se eu estou pregando o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, ai dos discípulos se não obedecerem à voz de Cristo, ai dos discípulos se eles não obedecerem o chamado de Deus, ai de mim se não obedecer o chamado de Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. E nós estamos na posição de servo. Eu quero ser discípulo de Cristo, por isso que nós devemos entrar no barco. Por mais que não seja uma das situações mais agradáveis, você pode dizer: mas Senhor, já é tarde, por que nós vamos atravessar agora? Deixa para amanhã, nós temos tantos questionamentos, mas Jesus Cristo ordena: entre no barco. O que Jesus tem ordenado na sua vida para você fazer, que você tem tardado? Não seja um servo negligente, não seja um servo que faz as coisas só pela metade, que só quer ver multiplicação de pães e peixes, mas entre no barco, mesmo que você não queira. Entre no barco, vai adiante, mesmo que você não queira, porque na verdade, do outro lado, Jesus tem muito mais milagres. Jesus tem muito mais palavras para revelar sobre o teu futuro, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, mas primeiramente nós temos que entrar no barco. Entre no barco e vá com Jesus. Bem, fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.